Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Deixa eu explicar rapidamente o que aconteceu essa semana. Eu até compartilhei, acho que em todas as redes sociais, né, contando que eu vou dar sequência àqueles vídeos de análise da esquerda, né? Eu vou tentar fazer, só que agora um negócio mais individualizado, tratar ou de temas específicos, ou de personalidades, canais específicos, né? E até ontem eu achei que eu ia conseguir gravar o primeiro episódio hoje. Eu estava bastante avançado na pesquisa, mas eu vou até contar melhor na semana que vem. Enfim, apareceu um negócio, eu tava vendo um material, apareceu um negócio ali que me chamou muita atenção. Se eu vou precisar mais tempo para refletir como que eu vou abordar essa questão. Então, aí acabou que não ia ter vídeo essa semana. Rapidamente, o que eu pensei, né? Vou mostrar para vocês, né? Fazer respondendo questões e comentários aqui um pouco diferente. Eu vou ler os comentários mais absurdos, né? O auge do racionalismo aqui nos últimos 6 meses, com uma exceção. Eu até destaquei que o primeiro comentário, numa formatação um pouco diferente, que é uma questão interessante que trouxeram no último vídeo lá do curso sobre economia brasileira. Então, para não ficar um vídeo completamente só para dar só para discutir e ver umas coisas absurdas aí, enfim. Para ter um pouco de informação, eu separei essa primeira questão aqui, que ela é bem interessante, então eu vou respondê-la. E aí a gente vai passear junto pelo o auge do racionalismo aqui no canal. É legal para vocês verem aqui o que é ter um canal, assim, pô, um canal pequeno pra caramba, né? Mas o que é ter um canal no YouTube, né? Vocês vão ver aqui a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa é esse tipo de comentário, essas questões interessantes, né? Mas vocês vão ver as coisas que a gente tem que ler, né? Então vamos para a parte informativa do vídeo, né? Me perguntaram, né, na última aula do mini curso, né, sobre economia brasileira. Vamos direto para a pergunta, né? Ele falou: que condições materiais objetivas impediram uma agressividade maior dos investidores brasileiros no período Lula? Contei lá, né, já ao longo das aulas do minicurso, né, e ele aqui leu o texto que eu indiquei lá no meu artigo no final do vídeo, né? Ele comentou no início, né? Então ele viu bem esse movimento, né, que eu discuti bastante na aula 2. O Estado, né, o governo Lula, os gestores políticos tentando incentivar os gestores do capital produtivo a fazer investimentos, né, e o pessoal pisando no freio, né? Então ele perguntou quais são as condições materiais, né, que impediram uma agressividade maior, né, dos investidores, né? No seu artigo parece que eles simplesmente se recusaram arbitrariamente a investir. Não é uma recusa arbitrária, né? Eu já até dei uma primeira resposta para ele lá, vou elaborar um pouquinho mais. O que acontece é o seguinte: a burguesia brasileira era historicamente muito débil, por vários motivos. Vamos aqui só se ater àquela história da chegada hiper tardia, né? O Brasil entra hiper tardiamente na corrida capitalista. Isso significa que, imagina, se fosse uma corrida mesmo, Fórmula 1, o pessoal ia estar lá terminando a primeira volta e a economia brasileira ia estar dando a largada. O problema são duas coisas. A economia brasileira parte então de forma hiper tardia e ainda parte com um carro muito pior. Ou seja, a burguesia brasileira ela aceitou que ela não tem condições de competir com a ponta do capitalismo, né? Que o que sobra para ela é uma carne de segunda, uma carne de terceira, que ela vai ter que disputar ali o agronegócio, ali na indústria extrativista, poder, com a ajuda dos gestores políticos, proteger alguns espaços do mercado interno, e aí, enfim, às vezes você consegue produzir de forma menos produtiva, né, mas com as barreiras ali, a importação e tal, você consegue garantir o mercado interno, você consegue uma lucratividade ali. Então, a burguesia brasileira, ela, principalmente os gestores do capital produtivo, né, vamos dar o nome aos bois aqui, né, eles aceitaram, né, que eles não vão nem tentar reverter esse quadro. E é muito difícil. Então, primeiro, eles aceitaram que eles não vão tentar reverter. Aí aparece a segunda questão: mas era possível reverter?
possível era. Cada vez mais, por exemplo, cada vez mais fica difícil essa reversão. Por exemplo, em 2020 eu tenho minhas dúvidas se é possível. O último grande caso, né, de reversão foi a China. Vamos pensar num país grande, né? Porque tem os tigres asiáticos ali, enfim, algumas histórias ali que eu nem conheço direito. A China conseguiu reverter, mas para você reverter isso, você precisa. Teve uma revolução social que cria um arranjo ali completamente diferente. Eu sustento que a economia chinesa ela é uma economia capitalista com muitas diferenças. Tem lá na minha entrevista no Acervo Crítico, tem aqueles vídeos sobre capitalismo de Estado, né? Vou fazer um vídeo sobre isso, né? Mas o fato é que o arranjo da economia chinesa é muito diferente. Dentro dos modos do capitalismo, tem um arranjo muito diferente. Há uma sintonia muito grande entre o que o Estado quer, o que o Estado faz e o que as empresas, né, os gestores de capital produtivo, os gestores de capital financeiro, os gestores de capital comercial fazem. Então, quando você consegue juntar todas essas frações para remar na mesma direção, você consegue, inclusive, também criar um arranjo ali que, como eu posso dizer, né? Que coloque a classe trabalhadora remando nessa mesma direção, né? De forma, normalmente, você compra ali, se dá alguns benefícios, enfim, eu não tenho condições, aqui é ignorância mesmo, não tenho condições de dizer como isso foi feito na China. Então, mas todos esses casos, no Japão eu conheço mais como que eles fizeram isso. Foi realmente com arroxo salarial, mas sem pedir a organização sindical, enfim, de uma forma mais truculenta, mas você conseguiu colocar todos os players, né, todos esses diferentes agentes na mesma direção, bateu o gerencial aqui, falando em players, né? Você consegue colocar todos esses agentes na mesma direção no caso chinês, isso foi possível reverter esse quadro de atraso, né, e gerar desenvolvimento econômico dessa forma. Em 2020, se acontece isso no Brasil, eu não sei, eu confesso até que eu acho que não seria possível. Sei lá, em 2050 a gente está falando que a economia brasileira foi um sucesso igual foi a China. Você imagina que se acontecesse uma revolução social hoje. Eu discuti bastante isso na minha entrevista lá a Acervo Crítico. Depois eu deixo o link aqui. Bom, então, aí a partir disso, quem quiser trazer mais questões e tal, é um tema assim, que eu gosto de falar muito. A gente pode, se vocês derem munição aí, dá até para gravar um vídeo sobre isso. Agora, dito isso, então vamos lá passear aqui pelo o auge do irracionalismo aqui. Eu separei, olha o trabalho que eu tive, hein? Eu separei ao longo dos últimos 6 meses, né? Os comentários curtos, né? Tem um pessoal assim que fala besteira, mas fala besteira de forma longa, né? Eu separei que o pessoal fala besteira, mas de forma curta aqui pra gente fazer uns comentários, dar uma risada, chorar, enfim. Então vamos lá. O primeiro comentário foi da. Esse aqui tá meio fora da ordem, né? Que vocês vão ver que eu vou pegando mais recente pro mais antigo, né? Esse aqui já é dos mais antigos. Eu fiz alguma confusão aqui na hora de compilar. Bom, mas ela fala o seguinte: Marx não pode explicar o trabalho, pois nunca trabalhou. Essa daqui é que ele tem aquela página no Facebook, né? Como que uma pessoa de centro lá, como o centrista se sentiu inteligente falando isso, né? Gente, as pessoas repetem o mesmo clichê há 300 anos, vem numa página assim, marxista e acha que tá causando, fazendo esse tipo de consideração, né? Tem, acho que um vídeo lá no canal do Gustavo, na Orientação Marxista, ele falando sobre Marx realmente nunca trabalhou? Porra, se falar que aquilo que o Marx fez não é trabalho, o pessoal que vai para a empresa e fica o dia inteiro gerando relatório em órgão público, fazendo memorando, se comparar aquilo com o Marx, aquilo que o Marx fazia não é trabalho, e isso é trabalho, né, tá tudo errado. E tá mesmo, né? Vamos lá, agora o comentário da Paula, esse aqui é mais recente. Como gosto de uma propriedade privada e trabalho, estou do lado do capitalista. Espero que ela seja capitalista para isso fazer sentido, né? Nenhum país comunista teve sucesso, pelo contrário, gerou mortes e muita miséria. Miséria!
sei nem quem comentar aqui, né? Acho que não tem muito. Como gosto de uma propriedade privada de trabalho, estou. Assim, se você tiver uma propriedade privada aí em indústria, no Brasil não vai ser, porque acho que nem o industrialista está tão empolgado a defender o capitalismo como ela está aqui, né? Mas sei lá, às vezes você tá uma casa com uns 18 quartos, né? Realmente acho que faz sentido você defender o capitalismo. Matheus Castanho. O comunismo nunca dará certo, pois tira a verdadeira liberdade e sempre haverão pessoas que lutarão por sua liberdade. Cara, é muito louco, né? Eu entendo aquela aproximação da União Soviética, China, Cuba, a história que conta e fala, ah, beleza, eles tiraram a liberdade, né? Mas assim, o que me deixa muito indignado lendo esses comentários é a pessoa ter a cara de pau de imaginar que ela é livre, tendo que vender a força de trabalho. E espero também que o Matheus tenha uma residência com uns 10 quartos, área de lazer, quadra de tênis, campo de golfe, porque aí você não precisa vender sua força de trabalho, você pode escolher aí se você vai acordar, se vai jogar tênis, golfe, se vai pintar, vai tocar piano, e realmente você vive no reino da liberdade. Esse aqui eu fiz até questão de colocar no vídeo, né? Porque também tem uns comentários esquerdistas, né? Aquele que eu fiz o balanço da esquerda marxista, ó, é uma prévia do que eu vou ter que ler a partir da semana que vem, quando começar a fazer os vídeos de análise da esquerda, né? Mas não sei nem ler o nome. Ele respondeu lá, é muito purismo desse jeito, nunca vai chegar a quem precisa, né? Eu fiz algumas críticas nos temas mais discutidos pela esquerda ao longo de 2020. E aí o pessoal não gosta, né? Você não pode fazer crítica ao que a esquerda faz, né? Você está fazendo o jogo da direita. É engraçado assim, né? Beleza, eu tenho que falar coisa errada para chegar a quem precisa. Então quem precisa escutar coisa errada. Eu não consigo entender também muito essa linha de raciocínio. Ryan Bueno. Nenhum trotskista entende o que é socialismo. Aí vemos comentários tão rasos como esse sobre as experiências socialistas. Cara, se ele tá me chamando de trotskista, cara, eu nunca li o Trotsky na minha vida. Não falo isso com orgulho, não, velho. É ignorância mesmo. Né? A gente não dá para ler tudo. Eu nunca li. Li coisas assim, muito páginas, textos muito curtos, né? Eu sou completamente ignorante no pensamento do Trotsky, então errou. Marco Antônio Morelli Meneghetti. Nunca deve. Nossa, esse aqui, olha, se tiver for fazer o top racionalismo, acho que esse aqui ganhou, hein? Nunca deveríamos ter saído do comércio regional. Cara, que nível de ignorância é esse que você consegue imaginar que seria possível se manter no comércio regional? A não ser que ele esteja pensando aqui no feudalismo. Nunca deveríamos ter saído do feudalismo e aí tinha aquele comércio. Mas mesmo a partir daquele comércio que é morto, né, do feudalismo, teve o impulso, né, para chegar ao modo de produção capitalista, né? Gente, como eu falei, eu sou o suprassumo do irracionalismo, da ignorância, né? Gustavo Negrelli. A especulação financeira. Esse aqui ele tem que estar sendo irônico, velho. A especulação financeira é ótima para o social. A especulação financeira é ótima para a sociedade. Que bom que existe esse tipo de mecanismo. Gente, eu espero sinceramente que ele esteja sendo irônico. Cara, nem o Instituto Mises falaria isso. Eles. Não vou botar minha mão no fogo, não, mas eu acho que eles não falariam isso. Não, tem vídeo, aqueles vídeos, né, que eu analisando lá, fala do Fernando Urich. Ele tá contra a especulação financeira, né? Obviamente que é colocando o Estado na parada, né? Mas, enfim, cara, gente, é difícil, velho. É difícil. Isso aqui, ó, veja. Eu separei o comentário dos últimos 6 meses e assim, né? E o canal tem que reconhecer que o canal que eu tô discutindo. O alcance, né, dos vídeos, né, ficaram muito mais restritos quando comecei a discutir mais essa questão de economia
essas questões mais da crítica da economia política, sair da marxologia, né? Então tem um alcance muito menor e olha ainda como que chega a asneira, né? Nem sei falar, ler o nome do moço aqui também. Absurdo com, gente, absurdo comparar a economia brasileira com a dos Estados Unidos. Então, eu não sei qual o sentido ele está falando. Se é falando, nossa, a economia brasileira está muito aquém da dos Estados Unidos, realmente. Mas quem compara é a realidade, cara. Você precisa, quando você vai precisar exportar um produto, quem vai comprar vai comparar o produto brasileiro com o produto norte-americano, com o preço. E então é a realidade que compara, velho. É, a gente aqui tá só. Será que. Ele deve, se ele tá falando sério, ele deve ter algum parentesco com o cara lá do comércio regional. Porque a única forma de dizer que não pode comparar a economia brasileira com a dos Estados Unidos, né? É imaginar que a gente vai fechar a economia brasileira e a gente vai ficar aqui brincando sozinho. Titã Projetos. O pensamento comunista é um pensamento diabólico. O que eu vou falar? Ah, quem tiver uma resposta pra isso aí, comenta, velho. Eu não tenho nem paciência. Lucas Brandão. Tô até agora esperando a tal. Gente, eu tô até agora esperando a tal crise do capitalismo. Parece crente dizendo que Jesus tá voltando. Eu vou concordar com uma coisa. Eu acho que a esquerda ela tem mania mesmo de ficar falando crise do capitalismo de forma assim. Completamente. A esquerda marxista, principalmente, né? Porque a esquerda keynesiana ali não vai chegar nesse ponto, né? Mas a esquerda marxista ela tem esse costume de ficar falando crise do capitalismo de forma meio bem imprecisa, né? É até aquele que eu discuti isso com muito mais rigor, né? Na última aula do primeiro mini curso do canal, né? Falando sobre as crises, né? Como eu tenho algumas reservas com relação ao conceito de crise estrutural, né? Mas justamente porque às vezes pode ficar um pouco geral demais. Mas, assim, dito isso, a pessoa vinha aqui colocar até o. Tô até agora esperando a crise do capitalismo. O negócio aí tá caindo aos pedaços, velho. Pô, faz 4 meses, gente. A gente já tava na pandemia, o negócio já tava caindo aos pedaços. Aí ele tá esperando a crise do capitalismo. Marcelo Moreira. Ah, isso aqui eu não sei, eu não tinha colocado. Se eu coloquei esse comentário grande aqui, é capaz de ter alguma coisa interessante. Vamos lá só para o final para eu lembrar. O capitalismo é um sistema de distribuição de riqueza. O capitalismo é um sistema de distribuição. O capitalismo é uma máquina de realmente, tinha um motivo para eu ter colocado isso aqui, hein? O capitalismo é um sistema de distribuição de riqueza. O capitalismo é uma máquina de distribuir riqueza. O capitalismo fica o tempo todo distribuindo riqueza. Ele distribui ali. Se vai pro Steve Jobs. Entre as frações do capital, ele tem distribuído muita riqueza mesmo. Aí eu não vou ler. Aqui, ó. Ah, ele tá falando mesmo. Não... Ah, não, é que eu lembrei aqui, eu li esse comentário mesmo. Que ele fala que o Bill Gates, o Zuckerberg, o Bezos, o Steve Jobs fica só com uma pequena parcela da riqueza que eles geram. É difícil. A crise acontece na falta de capitalismo. Gente, a gente vive na ordem capitalista, cara. Não tem menos capitalismo dentro do capitalismo. O pessoal fala isso, né, que é para dizer que o Estado não é capitalista, né, o Estado é uma instituição socialista. Gente, é difícil, eu até me perdi aqui. Ó, meu Deus, o Rui Rebelo, o Rui Rebelo aqui, ele quer ser o nome do quadro Rui Rebelo, porque só comentário dele, olha lá. Mas vamos seguir aqui acompanhando, que a gente já viu que é um grande pensador, né? Trabalho, emprego, ação produtiva. Criação de riqueza, que é igual a criação de riqueza, que é a objetividade que permite ao indivíduo viver melhor e passar riqueza para o seu filho. É esse o caminho para uma vida melhor. Peraí que eu.
O trabalho, emprego, ação produtiva, criação de riqueza, que é a objetividade que permite ao indivíduo viver melhor para passar riqueza para o seu filho. Esse é o caminho para uma vida melhor. É assim nos países com melhor qualidade de vida em que existe uma riqueza crescente acumulada. Gente, tá acabando, velho, porque eu realmente começa a dar umas bugadas, né, ficar lendo isso muito tempo. Ahn, é curioso. Isso aqui tem um negócio que é curioso, né? De comentar. Como que você consegue pensar, né? Que se cada indivíduo faz isso, primeiro que cada indivíduo pode trabalhar, cada indivíduo vai ter emprego, que cada indivíduo vai criar riqueza e que isso vai funcionar para todo mundo, velho. É o auge da ignorância. Mas, de novo, isso, e por isso que a história é importante, né? Porque quando você olha historicamente, né, você consegue, principalmente comparando as tendências históricas, né, você vê as mudanças, você vê esse achatamento, você vê como que aumenta o número de desempregados, você vê que fica muito mais claro, né, de que nem todo mundo tem essa possibilidade, não, beleza, vou trabalhar, vou ter um emprego, vou ter uma ação produtiva, né, aqui provavelmente no sentido completamente impreciso. Se você vai lá para a empresa para ficar gerando relatório, para beber café, para ficar escrevendo nos memorandos, é uma ação produtiva? Então, não, né? Mas isso aí talvez. Nem sei, viu? É difícil, cara, tá dando um bug já. E você vê assim que é muito aquele pensamento individualista mesmo, que aí você o indivíduo vive melhor, passa riqueza pro filho. Tem algumas coisas assim, que é um nível tão idiota que é difícil responder. Mas seguimos com ele. A propriedade privada também é subjetivada pelo indivíduo, pois cresce com ele. Faz parte da objetividade e sempre foi assim desde que o homem caminha como tal. Caralho. Também é Isso aqui é um negócio que é propriedade privada e subjetivada pelo indivíduo. Isso aí é liberalismo clássico. Isso aí os clássicos do liberalismo já falavam essas coisas, né? Mas cresce com ele, faz parte da objetividade e sempre foi assim desde que o homem caminha como tal. É aquilo que eu estava comentando aqui, né? A pessoa não tem a menor noção do que é história, não sabe que de outras civilizações. O cara acha que sempre foi assim. Uma família, um marido, a esposa, filho, aquela família média norte-americana lá, do sonho estadunidense, né? Último comentário dele, porque também tá foda, né? Parece um padre explicar a Bíblia, os ensinamentos. Deve estar falando. Isso aqui, eu acho que provavelmente isso aqui deve ter sido em algum vídeo do Zé Paulo Neto. Parece um padre explicar a Bíblia, os ensinamentos sagrados da esquerda, verdade ou mentira. O cristão tem a Bíblia, os muçulmanos o Corão, o esquerdista tem Marx. Cara, assim, a gente sabe que a gente está lidando aqui com um grande pensador. Mas eu realmente, em alguns momentos, parece mesmo que a esquerda trata Marx como se fosse a palavra divina, né? Então, vamos assim, aproveitar que dessas neiras dele a gente não consegue tirar muita coisa. Mas isso aqui é um ponto que às vezes dá até munição, né, para chegar o Rui Rebelo aqui e falar essas coisas, né? Às vezes você vai fazer uma discussão, né, da realidade, ao invés de você provar por que aquilo está acontecendo, ou se aquilo está acontecendo de fato, aquilo que você está afirmando, né, que aquilo está na realidade, a gente vai lá no Marx para mostrar que estava no Marx, cara. Se o objetivo é mostrar que está no Marx, é uma coisa. Se o objetivo é mostrar que está na realidade, o Marx é no máximo é legal a gente ler o Marx para ver, né, como que ele provou isso, né, como que estava a reflexão dele, mas realmente a gente tem que fazer o trabalho de provar a realidade, né? Mas vamos seguir aqui. Cada um tem o seu templo, os cristãos na igreja, os muçulmanos na mesquita e os esquerdistas na universidade. Ah, é um poeta, velho. Mas você vê como que é a relação desse pessoal com a universidade, né? Por isso que escreve tanta asneira, né? Marx nem tomava banho. Imagina o ardor quando ensinava. Eu já respondi aqui, Marx nunca foi professor, vai estudar.
Cara, é que o pessoal não tem. Deve pensar que tipo, na época do Marx já era exatamente isso, que o Marx era um professor universitário. Porra, o nível tá chegando no pré-sal, né? Cerberus ômega. Já o comunismo nunca teve anos dourados, só desgraça e miséria. O comunismo é o irracionalismo. Ainda bem que a gente vê isso dito por uma pessoa aqui que está dando mostras da mais refinada racionalidade. Né? Bom, último comentário que eu cansei mesmo. Na verdade, eu cansei já faz uns 10 minutos. Hélio Brasil, fico com a Bíblia, ensinar de modo que até uma criança consegue entender. Resumo, enchendo linguiça na prática 100 milhões de mortes. Fico com a Bíblia, ensinar de modo que até uma criança consegue entender. Resumo, enchendo linguiça na prática. Eu não consegui. Será que talvez isso aqui faça algum sentido no vídeo que ele comentou? Ou provavelmente não faz, né? Porque a maioria aqui não faz sentido tendo perspectiva nenhuma. Bom, gente, mas então chegamos aqui ao final. Esses foram os comentários, né? É, as asneiras que eu precisei ler nos últimos 6 meses, né? Então, mas outra coisa que eu queria comentar, né? Fechando isso aqui. Às vezes eu perco alguns comentários, mas agora vocês conseguem ver um pouco o meu lado, né? Porque ali quando que eu tem dentro do canal, né, no YouTube, tem uma opção ali que você consegue, fica listado todos os comentários do mais recente para o mais antigo, né? Mas às vezes chega, por exemplo, um maluco aqui que fez vários comentários na sequência. Então, por causa disso, né, acontece de perder, que eu perder esses comentários, algumas questões relevantes que vocês trazem, mesmo nos vídeos, enfim. Eu consigo ler com muita segurança, né, os comentários mais recentes, mas às vezes tem, numa noite, cara, é impressionante. Eu não sei o que acontece, vocês jogam, principalmente os vídeos lá do C. Paulo Neto, aqueles vídeos mais antigos aqui do canal, devem jogar isso em algum grupo de WhatsApp, que aí chove, né, esses comentários muito insanos, né? E a maioria eu nem chego, eu nem acabo nem vendo, né? Porque eles vão pro spam. O YouTube tem alguns mecanismos assim, de fica lá no spam e passa um tempo ele até deleta automaticamente e tal. Mas enfim, acaba que pro canal, né, é importante ter esses comentários loucos assim, essas asneiras, né? Porque dá uma impulsionada no algoritmo, mas é ruim que eu acabo perdendo muita coisa interessante. Bom, gente, então é isso. Acho que eu não tinha separado mais nada aqui. Foi um vídeo, como eu falei, né, foi para tapar um buraco que eu achei que eu ia conseguir mesmo terminar o roteiro lá para o vídeo de análise da esquerda de 2020. Eu vou contar direitinho de análise da esquerda de 2020, não, de análise da esquerda marxista. Mas eu vou contar exatamente o que aconteceu no próximo vídeo, né? Então, gente, é isso. Quem gostou desse vídeo, dá like ali, enfim, os comentários de sempre, os comentários de engajamento. Espero que não foi um vídeo mais informativo, mas que pelo menos se dê para compartilhar um pouco, né? Da dureza que é ler esses comentários. Porque assim, o canal. Eu tenho que ler os comentários aqui do meu canal, mas todo mundo tem que ler esse tipo de comentário no Facebook, tem grupo de WhatsApp, enfim. Então é um drama dividido que a gente divide aqui. Então também quem ficou sensibilizado com isso, ajuda aí com os comentários de engajamento, curtindo e acompanhe o canal que, enfim, nas próximas semanas vamos voltar a conteúdo bastante relevante mesmo, gente. É isso, um abraço e até a próxima.